Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé e você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito. Esse programa diário de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, que temos aqui no nosso canal do YouTube para abençoar a sua vida. Você que está chegando aqui pela primeira vez, me deixe saber. Quero que você faça a sua inscrição no nosso canal, acione o sininho das notificações, já pode curtir de imediato esse vídeo e deixe um comentário dizendo que você chegou por aqui agora, que você agora que está conhecendo o nosso programa. Vai ser muito interessante poder saber quem é você que está nos acompanhando aqui pela primeira vez. Você que está aqui chegando agora, todo mês nós temos uma temática que é tratada no Acordando para o Propósito. E nesse mês de março, a temática é Jesus, tratando sobre a vida, sobre a obra e ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você quiser, você pode voltar nas nossas reflexões anteriores acerca da vida de Jesus. O Acordando para o Propósito é um programa onde nós temos o ensinamento da palavra de Deus, mas sempre com cunho de aplicação e com cunho também devocional. Para você que acorda para poder ir para o trabalho, para você que acorda para poder fazer as suas atividades físicas, para você que acorda literalmente para o propósito. Muitas pessoas têm usado aqui o nosso programa também para poder fazer o seu devocional pela manhã. E eu fico feliz que você aqui é uma companhia comigo, porque esse daqui é um momento precioso onde nós, através da palavra de Deus, refletimos acerca de ensinamentos que são poderosos para a nossa caminhada. Olha só, quero agradecer você. Na semana passada, você sabe que eu tive sem voz, né, aqui um pouco congestionado, com tosse, e ficamos alguns dias sem o programa. Mas na sexta-feira nós voltamos e eu agradeço principalmente para você que me ajudou em oração, você que mandou mensagem informando que estava orando para minha plena recuperação. Eu ainda estou aqui no caminho gradual da recuperação, mas já é possível me comunicar. Eu quero aproveitar e dizer para você que teve aí um final de semana na presença de Deus, me conte como que foi o culto na sua igreja, que mensagem você ouviu, que reflexão você tirou do culto de domingo na sua igreja. Eu posso dizer para você, nós estamos aqui tratando sobre Jesus, e ontem teve uma mensagem cristocêntrica na minha igreja, uma mensagem maravilhosa, uma exposição sobre o plano de salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e foi uma mensagem tremenda, pregada pelo pastor Elson de Assis. E aí você aqui vai falar: pastor, na minha igreja a pregação foi assim, quem pregou foi o pastor tal. Diga aqui, comente com a gente. E se você também quiser comentar como que foi a sua escola bíblica dominical, você que ontem participou da escola bíblica dominical na sua igreja, deixa aqui um comentário, porque vai ser bênção eu saber como que foi o seu final de semana, ou se você quer comentar alguma outra coisa interessante aí sobre o seu final de semana, é importante para nós ouvir você também, é, porque aqui é uma maneira de nós nos relacionarmos através do nosso programa, através dos comentários. Eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia no capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas. E hoje nós vamos falar aqui sobre um tema muito legal, muito legal. Lucas, capítulo de número 4. Se você estiver com a sua Bíblia, você que está chegando aqui novo, a gente sempre quando pega a Bíblia, as pessoas botam aqui um emoji, né, com a Bíblia, ou coloca escrito aqui nos comentários.
eu estou com a Bíblia em mãos, estou com a Bíblia em mãos, algo desse tipo, para poder representar aí que você está empunhando a palavra de Deus. Hoje nós vamos falar aqui sobre a tentação de Jesus. E eu tenho certeza absoluta que você quer saber como vencer a tentação. E nós temos aqui alguns ensinamentos, me desculpe, maravilhosos para a sua vida, ensinamentos que vão abençoar a tua caminhada. Capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas. Capítulo de número 4 do Evangelho de Lucas. Nós vamos ler aqui basicamente toda a parte que trata sobre a tentação de Jesus. Do versículo 1 ao versículo de número 13. Você que está com a Bíblia, você acompanhe aí na sua versão. Eu estarei lendo aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional, uma versão que nós temos usado aqui no Acordando para o Propósito, que eu penso ser uma versão que mescla uma boa interpretação do texto, também com uma linguagem mais facilitada. Diz assim, capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: Se és o filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse-lhe: Eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu: Está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo o levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito para guardarem com as mãos e eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu: Dito está, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Eu começo aqui dizendo para você que tentação significa uma indução ao pecado. Tentação significa indução ao pecado. Eu gosto de frisar isso aqui muito bem, porque você quer aprender como vencer a tentação. Então você precisa entender isso aqui, que se a tentação é uma indução ao pecado, significa que o ato de Satanás tentar, aqui no caso Jesus, ou no caso de Satanás tentar contra a sua vida, não significa que obrigatoriamente você vai cair nesta tentação, ou que o fato de o Satanás tentar obrigatoriamente ocasionará uma prática pecaminosa. Então isso é importante entender, porque a tentação é a indução. E por onde é que essa indução ela vai configurar um ato pecaminoso? Bom, através de brecha ou através de legalidade. As brechas, elas vão permitir a entrada. A legalidade vai permitir a execução do plano maligno. Por quê? Satanás ele não tem poder sobre a vida daquele que serve ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você é um servo de Jesus, certamente a sua vida não está no controle das mãos de Satanás. A sua mão está no controle do Senhor Jesus. Mas por que a tentação acontece?
Porque a tentação, ela é algo inerente e algo que pode ser sofrido por aquele que tem a essência humana. A partir, principalmente, da queda do homem, o homem, enquanto ser humano, a ideia da humanidade, ele tem inclinações em relação à sua essência. Veja que lá no Éden, quando Eva ela é alguém que vai receber uma oferta da serpente, ela vai passar ali por uma possibilidade de escolha. De igual forma, se você for pensar na tentação, a tentação a ser um ato de indução ao pecado, ela também dará possibilidade de escolha para aquele que está sendo tentado. E porque Deus permite que também o seu filho Jesus Cristo seja tentado, e porque nós somos tentados, como eu disse, está vinculado à natureza humana. E principalmente porque através da tentação nós também podemos ser purificados. É interessante isso, porque a tentação ela vai nos colocar em choque em relação à nossa natureza, ou às nossas sensibilidades, ou às nossas necessidades. A tentação nos coloca diante de uma situação de embate com a nossa sensibilidade e com as nossas necessidades. Sensibilidades, elas têm ligação direta com os nossos sentidos. E, além disso, as nossas necessidades podem ser oriundas dos nossos sentidos também, ou da nossa natureza, como é o caso da sede, como é o caso da fome. Tudo isso tem a ver com a nossa natureza. Dito isto, eu quero dizer para você o seguinte: eu vou dar aqui algumas dicas de como podemos vencer a tentação. Eu começaria dizendo para você o seguinte: muitas pessoas utilizam aqui, óbvio, claramente, a ideia de que Jesus vai se utilizar da palavra para poder vencer a tentação. Óbvio e correto diante do que lemos aqui nesse texto bíblico. Mas é importante nós analisarmos aqui outros detalhes. O primeiro detalhe é que essa ideia de que Jesus ele usa a palavra para poder resistir à tentação ou para poder confrontar a tentação, ela é uma situação interessante porque o próprio Satanás usa também da palavra para tentar. Então aqui a gente aprende que quando nós trabalhamos não somente com meias verdades ou com parte daquilo que é a verdade, nós alcançamos uma forma de vencer a tentação. Jesus aqui ele trabalha com toda a verdade. Então você vê que Satanás ele vai usar aqui coisas, né, que tem dos mandamentos de Deus, palavras que estão em Deuteronômio, palavras que estão no Salmo 91, no sentido de mostrar parte da verdade. E Jesus ele utiliza a palavra para poder dizer sobre toda a verdade. Satanás ele vai usar aqui a palavra até o ponto que lhe interessa para poder induzir o Senhor Jesus a um ato de contrariedade aos princípios de Deus e a pecar. E o Senhor Jesus usa toda a verdade. Quando você usa a verdade, você está caminhando para vencer a tentação, sabendo que a tentação é algo inerente à vida humana. Não tem como nós vivermos numa carne essencialmente pecaminosa, inclinada ao pecado, decaída pelo pecado, sem que nós não venhamos ser tentados. E aí, eu já aprendendo esse detalhe sobre a verdade na sua inteireza, veja o que o versículo de número 1 diz, do capítulo 4, Jesus cheio do Espírito Santo. Jesus cheio do Espírito Santo. Eu posso dizer para você com toda certeza, uma vida que transborda o Espírito Santo é uma vida que está blindada ao resultado da tentação. O fato de você estar cheio do Espírito Santo não significa que você não será tentado, mas significa que você estará blindado para as práticas do pecado. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias
foi tentado pelo diabo. Olha só, Jesus ele estava cheio do Espírito Santo. O fato dele estar cheio do Espírito Santo impediu que ele fosse tentado? Não, mas possibilitou que ele vencesse a tentação. O Espírito Santo é um fator para que nós venhamos vencer a tentação que venha sobrevir à nossa vida. Mas não basta apenas ter o Espírito Santo. Você tem que estar cheio do Espírito Santo. Porque veja que há uma insistência de Satanás em relação à tentação. O diabo aqui ele vai usar, como eu disse, partes sensíveis acerca da necessidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para poder ofertar uma possibilidade de satisfação carnal. É fome? Transforma pedra em pão, tu tens poder. Mas aí Jesus, ele de maneira muito sábia, vai lidar com essa tentação se opondo, principalmente resistindo. Como que se vence a tentação? Já passamos aqui alguns ensinamentos, mas nós também vencemos a tentação através da resistência ao diabo. Quando resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Ele fugirá de nós. Olha só que interessante, no final, lá no versículo de número 13, Jesus, ele tendo sido colocado à prova, o versículo 13 vai dizer: tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Qual o ensinamento aqui para você vencer a tentação? Mais uma, na verdade, mais um ensinamento. A tentação, ela não é de maneira estanque, não é o único momento aqui na vida de Jesus que ele vai ser tentado. Pelo contrário, toda a história do Senhor Jesus é uma história de pessoas o induzindo, o tentando, o questionando, e ele vai aqui, ó, resistir e de maneira contínua, porque a Bíblia vai falar, ó, tendo terminado todas essas tentações aqui do capítulo 4 de Lucas, o que vai acontecer? O diabo deixou até a ocasião oportuna. Isso é, o inimigo ele continuará ao derredor, mas ele não pode nos tocar, mas ele vai nos tentar. Dentro desse prisma, o que eu posso dizer para você? Vigilância. A vigilância vai fazer você vencer a tentação, porque através da vigilância você estará atento a essas investidas, porque Satanás, ele pode, por ocasião oportuna, terminar a tentação, mas ele pode retornar e continuar tentando a vida das nossas vidas, e como aqui ele está tentando a vida de Jesus. Então veja aqui, o diabo ele vai fazer ofertas, o diabo ele vai buscar uma brecha, o diabo ele vai tentar um lastro de legalidade. Mas se não houver legalidade, se não houver brecha, se não houver aqui a falta de resistência, tenha certeza, Deus vai possibilitar que você vença a tentação. E eu friso novamente, Jesus, ele estava aqui cheio do Espírito Santo. Quem disse que você, cheio do Espírito Santo, não vai ser tentado? Pelo contrário, mesmo cheio do Espírito Santo, nós somos tentados. Portanto, para vencer a tentação, aplique cada um desses ensinamentos que você teve aqui. E certamente, mesmo que você seja induzido ao pecado, você não vai desencadear numa prática pecaminosa por conta da tentação. Tá certo? Eu quero orar para poder abençoar a tua semana, para poder agradecer a Deus por mais essa semana que Ele nos possibilita. E eu quero pedir para você que está aqui nos acompanhando, se você puder, feche os seus olhos para nós fazermos aqui a nossa oração. Se você não pode,
só com a sua mente projete em concordância cada palavra da nossa oração. Pai, nós queremos louvar o teu nome, nós queremos te engrandecer, queremos render graças a ti, te adorar na beleza da tua santidade e, Senhor, poder render a ti a nossa adoração no sentido de gratidão por essa semana que tu nos concede. Eu quero aproveitar e profetizar na vida do teu povo uma semana rica, abundante, cheia da tua presença, que não falte, Senhor, a tua presença na vida deles, que não falte, Senhor, a total presença do teu Espírito Santo na vida deles, o transbordo do teu Espírito Santo na vida deles, para que eles possam resistir ao diabo, porque certamente o diabo fugirá das nossas vidas. É o que eu oro e te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer você que está aqui conosco, acordando para o propósito. Amanhã tem mais e eu te espero aqui. Deus abençoe e até amanhã.